Eu anuncio o processo administrativo 5089-AD 2012, interessada, Procuradoria-Geral de Justiça, assunto: minuta da resolução que dispõe sobre a organização do Ministério Público Estadual de segundo grau, a distribuição de atribuições aos seus órgãos de execução, define critérios para a substituição dos procuradores da outra providência. Relatores, aqui é os colegas procurador Dr. Zé Henrique Marques Moreira, foi quem inicialmente elaborou um projeto inicial, o doutor Eduardo Nicolau e a doutora Samara Asca Sawaia, que já tiveram vista do processo. Então, o que ficou aqui deliberado na ata, eu vou ler aqui para os colegas, a ata já aprovada, é o seguinte: em seguida, o senhor presidente fez breves considerações, enfatizando que o prazo dado pelo Conselho Nacional para a regulamentação da matéria termina dia 30 de setembro de 2016, e que, face à proposição do Dr. Renato Carvalho Filho, se todos concordarem, fica adiada a votação para a próxima sessão. Posto em votação, fica o deliberado, por unanimidade, pelo adiamento da votação para a próxima sessão ordinária. Então, eu estou só lendo aqui para os colegas que o que ficou aqui na ata é que a votação deve ocorrer hoje do projeto. Eu estou colocando aqui, e dentro do processo de votação, evidentemente, nós temos aí 3 possibilidades, é o que eu vejo legalmente no transcorrer desse enfrentamento. Aprova, não aprova, alguém... Senhor presidente, só uma questão de... Concedo a palavra a Vossa Excelência. Essa matéria foi debatida exaustivamente na sessão anterior, então a votação tem que ser precedida do discussão. Não, doutora Fátima, veja bem, nós vamos abrir para discussão. Tá, tudo bem. Evidentemente, até porque tem uma pequena alteração, que a versão 4, que foi encaminhada para os colegas. E eu vou só aqui, doutor Eduardo, eu concedo já a palavra a Vossa Excelência. Já. O doutor Zé Henrique, essa proposta, que pelo que me consta, foi encaminhada a todos os colegas, procuradores e procuradoras de justiça, a versão 4. E eu, como o colega Zé Henrique foi o propositor, a princípio, do projeto e a versão que ele, evidentemente, encaminhou aos colegas através da Secretaria do Colégio de Procuradores, então, Zé Henrique, Vossa Excelência quer fazer algum esclarecimento com relação à modificação, por que se chegou até a versão 4? Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Depois, o doutor Eduardo Nicolau. Tá bom. Eu acho que a minha... A versão 4 está valendo? Houve uma alteração aqui, eu estou passando a palavra para o autor do projeto. Não, a situação não é bem assim. Eu vou expor, por favor. Colegas, é o seguinte, nós ficamos, inclusive, de receber propostas, sugestões e sentar o pessoal do cível para discutir a questão do cível. Que eu quero lembrar que esta questão não é uma questão do cível. Esse projeto, ele trata da organização do Ministério Público segundo grau, é todo mundo, tá? Ele, por tentar organizar pela primeira vez, né, de forma, com critérios, né, com metodologia aplicada para isto, ele resolve o problema da quinta cível. Então, eu gostaria de que a gente não ficasse focando isso aqui como se fosse uma coisa para resolver o problema da quinta cível, que tem só 3 procuradores e que, por causa também do desacerto do tribunal, recebe muito mais processos. Além de receber em números absolutos, em relativos também recebe mais pelo fato de ter 3 procuradores em vez de ter 4. Então, ele resolve isso, mas não é um projeto para resolver o problema da terceira cível, né? Bom, nós temos um projeto que eu chamei versão 4, tá? A versão 3, melhor dizendo, a versão 3, e que foi aquela que a gente já viu, já foi apresentada. Diante das dificuldades que a gente estava tendo e tal, e diante de algumas coisas que eu vi, eu vi que era possível, sem mudar na essência do projeto, era possível a gente fazer uma outra versão, tá? Que acomodaria melhor, né, algumas situações particulares aqui dentro. Então, isso resultou na versão que eu chamei de versão 4. Inclusive, para facilitar, para a gente ver aqui, eu até botei aqui no meio aqui uma marca d'água, que então fica fácil para a gente ver o que é versão 3 e o que é versão 4, porque no visual eles parecem muito, né? Bom, a versão 3 já foi apresentada, então eu vou falar para vocês da versão 4. O que é que mudou? Tá? O texto básico, o articulado, é o mesmo, eu já expus aqui. O que vai mudar aqui no texto articulado, por conta das modificações que tiveram que ser feitas no anexo, é o seguinte: é o artigo 5º. Artigo 5º. O artigo 5º teve uma modificação, né, em relação à versão 3. O artigo 5º diz o seguinte:
As Procuradorias de Justiça funcionarão agrupadas segundo a natureza das funções a serem exercidas e, assim, divididas em turmas ministeriais cíveis, turmas ministeriais criminais e turmas ministeriais especializadas, constituídas na conformidade do disposto no anexo a esta resolução. Na versão 3, ela já dizia que eram 3 procuradores nas criminais, 3 nas cíveis, tá? Como vai mudar esse número? Então, eu resolvi simplesmente tirar o número aqui e fica só para o anexo. Por quê? A proposta que eu estou colocando agora, as procuradorias criminais não tem nenhuma modificação no que diz respeito à atual situação, tá? Continua com 4 procuradores, né? E como, por conta disso, vai diminuir em relação a outro projeto, diminuir o número de procuradores da especializada, nós não podíamos mais ter 2 turmas especializadas, apenas uma. Então, esta turma especializada é uma turma com 4 procuradores de justiça, tá? E o que mudou com relação à especializada? Como agora são menos procuradores, uma das atividades que seria das especializadas, que seria a promoção das ações civis públicas com pessoas privilegiadas, com privilégio de foro, né? Que são elencadas na Constituição no artigo 81, inciso 3 e 4, não é qualquer ação, né? Ela está bem dita quais são. Então, ela fica com as criminais, porque não poderia, né, essa mesma demanda de serviço que a gente vislumbrava como serviço para, para 7 procuradores divididos em 2 turmas, nós tivemos então que ficar só com uma turma de especializada. Então, com essa mudança no texto articulado, né, deixa eu passar para dizer como é que ficou então a divisão das atribuições nas turmas cíveis. As turmas cíveis, tal qual no projeto anterior, que eu devo dizer, colegas, que eu estou colocando aqui, eu coloquei, que se todos concordarem, que apresente os 2, né? Se não servir um, pode ser que sirva o outro, né? Não sei, ou talvez não sirva nenhum. Não pode servir os 2, né? Porque não pode ter 2 tratamentos diferentes. Então, no anexo que está aí, da versão 4, nós teremos 5 turmas cíveis, cada turma cível com 3 procuradores de justiça, tá? Nós teremos 3 turmas criminais, cada uma com 4 procuradores de justiça. E uma turma especializada com 4 procuradores de justiça. O que muda em relação às atribuições? O grosso, ou melhor, a totalidade das atribuições que vão ser tiradas, né, que vão migrar, né, para as especializadas, são todas tiradas do cível, né? Afinal de contas, tem 4, nós vamos diminuir para 3, né? Então, tem que diminuir, por óbvio, a carga de trabalho, né? Que, aliás, já disse para vocês, no comparativo, é maior em números absolutos do que dos criminais. Então, ficou assim. Para a especializada, isto tudo são processos que vêm do cível para a especializada. Oficiar nos recursos oriundos de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público nas áreas especializadas de patrimônio público. Eu volto a lembrar aqui aos senhores o seguinte: levantamento feito no setor de informática, nossa unidade de distribuição, né, que eu encomendei, nós tínhamos até que fazer um aplicativo lá especialmente para isso, para poder fazer esse levantamento. Os recursos em ações civis públicas no Tribunal de Justiça, ajuizadas pelo Ministério Público, 92% são da área de patrimônio público. Isso é para vocês verem que o grosso, né, desse trabalho, dos recursos em ações civis públicas, né, estão consignados aqui, que vão passar para as procuradorias especializadas. Esses números estão, colegas, nesses anexos que eu coloquei aqui, nas páginas seguintes. É só ler aqui, tem uns quadros aqui, que diz o que é que caiu para cada Câmara, o que é que caiu individualmente, né, para cada procurador de justiça, o número de ações civis públicas e o percentual. O que é que isso significa? Ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, o percentual em relação aos demais recursos que estão nas câmaras cíveis. Está tudo aqui para justificar o que se está dizendo aqui, para a gente poder botar em número e fazer a projeção, tá? Então, oficiar nos recursos oriundos de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público nas áreas especializadas de patrimônio público, ordens tributária econômica e fundações. Por que eu botei essas 3? É porque elas 3 têm
ter uma proximidade, há sempre, né, alguma ligação no trabalho quando se desenvolve ao fazer a defesa do patrimônio público, né? Em boa parte deles você acaba sempre envolvendo questões com fundações e entidades chamadas ONGs, do terceiro setor, né? E a ordem tributária e econômica. Em trâmite perante quaisquer das câmaras. Atentem que essa câmara, essa turma aqui especializada, ela não é vinculada a uma câmara. Ela vai onde está o processo que é da sua especialidade, tá? Que pode estar em qualquer uma das câmaras. O recurso que a gente teria que fazer passa a ser feito pela ainda mais na frente isso aqui. Doutora Terezinha, ele conclui e depois as indagações vão sendo formuladas, a gente vai, até para harmonizar mais a discussão. Por hora eu estou falando dos recursos que estão lá, apelação, agravo, etc, aqui no tribunal, tá? Aqueles que vêm para o nosso parecer. Então, 92% desse processo, das ações civis públicas, são dessa área que eu falei. E os recursos e os recursos que vão para o tribunal, que tratam de ações ajuizadas pelo Ministério Público, hoje representa cerca de 19% a 20% dos processos no Tribunal de Justiça. Oficiar segundo nicho de atribuição, oficiar nos feitos das câmaras cíveis reunidas, tá? Todos os processos das câmaras cíveis reunidas deixam de ser das turmas cíveis para ser da especializada. Está a forma de dividir melhor os processos, tá? Inclusive nos de representação para intervenção em município. Esse processo, ele pela lei, ele é da reserva de atribuição, reserva legal de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, mas que de uns tempos para cá, né, ele começou a ser levado para os Procuradores de Justiça porque o Tribunal de Justiça, essa matéria deixou de ser do Pleno para ser das Câmaras Cíveis Reunidas, tá? Eu até tive aqui um embate jurídico há uns tempos atrás, né? Porque, quer dizer, o fato de ter mudado o órgão julgador não mudou o órgão processador, tá? Não mudou o órgão processador. Por isso que aqui está dito que passa a ser desses colegas, mas mediante delegação do Procurador-Geral de Justiça. Então, intervenção no município passa a ser da especializada. Até porque é uma matéria também que vai ligar na defesa do patrimônio público, né? Você vai fazer intervenção no município, por quê? Porque lá teve descalabro, teve desmame, teve improbidade administrativa, e na esteira disso tem ações de toda sorte dessa natureza. Ações de ressarcimento ao erário, ações de improbidade e mais ações penais, né? Mas essas aí ficam lá para as turmas criminais. E por fim, com a ideia de nós termos Procuradoria de Recursos Constitucionais, né? E então ficou colocado aqui para a especializada. Esta especializada será também Procuradoria de Recursos Constitucionais. E ela teve que ser colocado, que está aqui, colegas, e eu vou ler e vou explicar por que está colocado dessa forma. Cabe à especializada interpor isoladamente ou em conjunto com órgão de turma civil ou criminal detentor da atribuição, mediante solicitação deste. Por que eu coloquei isto? Nós não podemos simplesmente tirar do procurador que oficiou no processo, tá, a capacidade dele, a atribuição dele, né, de fazer o recurso constitucional, recurso extraordinário e recurso especial. Tá? Então, ele solicita. Se ele não solicitar, a turma não vai fazer. Eu já vi uns tratamentos diferenciados em outros ministérios públicos e que foi me trazido, inclusive, há algum tempo atrás, como algo que deveria ser colocado aqui. Eu digo, gente, não vou copiar. O que está errado dos outros, deixa errado para eles lá. Sabe? Nós temos que respeitar o princípio promotor natural, que não permite que seja de outra forma. Então, se o procurador de justiça, né, ele precisar, afinal de contas, o manejo do recurso especial extraordinário exige alguns conhecimentos bem especializados para a gente ter sucesso no recurso. Então, ele se vale deste colega. Ele pode simplesmente entregar e pedir para o colega, ou ele pode fazer em conjunto com o colega da especializada. Ou seja, será um recurso dos dois procuradores de justiça. É uma opção. Tá? Isto. Então, colegas, com isto, nós mudamos, sim, e aqui nesses anexos que estão aqui, esses quadros, eles foram adaptados para esta nova realidade, tá? Então vocês vão ver em números o que é que tinha antes no cível. Eu fiz o seguinte,
eu peguei os números de 2015, todos os processos distribuídos em 2015. E coloquei aqui, nessa primeira folha aqui, processo recebido do Tribunal de Justiça em 2015. Quanto coube para cada procurador de justiça e quanto coube no geral, né? Para cada turma e quanto coube no geral para cada grupo de turmas. Tá? Então vocês vão ver aí que nós temos 426 processos, né, das câmaras criminais por procurador de justiça. Né? Na nova divisão, como não muda, continua 426 processos. Tá? Tá bem aqui. Vocês podem ver na página seguinte, né? Vocês vão ver uma projeção de como ficaria esse mesmo número de processos se vigisse essa forma da gente se organizar. Então, não há diferença na parte criminal. No cível, ficou assim, colegas. Em 2015, na média, cada procurador de justiça civil recebeu 632 processos, na média. Na média, eu estou falando todos, tá? Todos. Na média deu 632. Se nós estivéssemos vigindo naquela época essa organização agora, cada procurador de justiça teria recebido 629 processos. Empatou. Não tem diferença. Tá? Eu quero dizer que, se já existisse essa forma de organizar, ou se no ano 2017, caso aqui venha, se fosse o mesmo número de processo, a realidade é exatamente igual a essa. É claro que a gente não vai, né? Isso eu estou falando por hipótese. Tá? Então, e tem o número de processos que migrariam para as especializadas. São 639, tá? Lembrando que cada turma, a turma especializada tem 4 procuradores, dizendo, empatou com o cível. Mas eu quero lembrar que existe outras atribuições para ele que não vêm lá do Tribunal de Justiça, tá ok? Que são os recursos constitucionais. Daí justificar ter um procurador a mais do que na cível. Então, colegas, eu coloquei isso aqui, né? Eu estou sugerindo, se quiserem, né? Se acatarem, que se coloque aqui à disposição dos colegas, se vota um, se vota outro, né? Então está aqui, né? Tem 2 alternativas, aquela primeira e essa segunda, com essa que eu acabei de informar para os senhores e de prestar os esclarecimentos. E se alguém tiver alguma pergunta a fazer, estou à disposição. Doutor Zé Henrique, Vossa Excelência está colocando na conclusão da sua fala de que ou se vota a versão 3 ou a versão 4. É isso? Sim. Então, tudo bem. Eu botei a versão 4. É um avanço. É mais aprimorada. Porque essas alterações não foram feitas com base essa última só tem. A primeira tem 4 especializadas. Essa versão 4. Anota aí, Flávia. Doutora Flávia, anote aí, por favor. Essa versão 4. Essa versão 4, doutora Flávia, vá anotando aí. Ela foi feita com base em algumas observações que foram feitas, né? Isso, de colegas, conversas informais e tal. E foi. Então eu vou colocar em votação depois. Doutor Eduardo Nicolau, conceda para o Vossa Excelência. Bom dia, colegas. Bom dia. Na verdade, foi-me dado vista desses autos como representante das câmaras criminais. Fui escolhido pela Câmara Criminal. E naquele momento eu achava que simplesmente colocando mais um procurador de justiça na 5ª Câmara Civil, nós resolveríamos o problema. Mas como não temos dinheiro no Ministério Público agora para ampliar o quadro e para formar o 32º Procurador de Justiça, eu fiquei pensando numa maneira mais simples, mais eficiente e mais eficaz de fazer com que todos nós fizéssemos os mesmos processos em termos de quantidade, sem ninguém ter sobrecarga, sem ninguém ter a menos do que o outro, e eu vou explicar como. Nós somos hoje 19 procuradores no cível e 12 procuradores no crime. Se nós juntarmos as 19 procuradorias cíveis num bolo só, deixando cada um na sua Câmara para a execução de suas sessões, sem mudar, e a quantidade de processo for dividida equitativamente entre os 19, eu acho que aí nós resolveríamos o problema como nos 12 do crime. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se nós tivermos 300 processos no cível
nós temos 19 procuradores, os 300 processos seriam divididos equitativamente entre os 19 pela distribuição comum, como está, e cada um iria para a sua Câmara Civil do jeito que responde hoje em dia. Cada um recorre do que quiser, como nós fazemos hoje em dia, e quanto à prevenção, se você pediu uma diligência, é lógico que esse processo já não conta na volta para você, é seu. Você fez o que quis. Eu acho que essa é uma ideia que eu estou lançando agora, que eu acho que facilitaria a vida das pessoas, de todos os procuradores. Ninguém e todos os processos seriam distribuídos. Colega, a educação conserva ouvir aqui o colega, a exposição dele. Está escrito, né? Então, em relação aos processos do cível. Cível e crime, já que o Conselho Nacional deseja. Então pronto, essa que é a minha ideia. A ideia. O doutor Eduardo, eu pergunto a Vossa Excelência, a Vossa Excelência da ideia, não tem nada escrito ainda. Não, eu vou pedir vista para poder escrever isso. Se der tempo, se não for onerar o Conselho Nacional. Doutor Eduardo, não é possível mais vista. Doutora Fátima Travassos, então pronto, não tem mais vista, eu não peço mais. Vossa Excelência... Senhor presidente e o senhor relator da matéria, senhor Zé Henrique, eu não compreendi muito bem essa questão de criar uma turma especializada só para essas questões de improbidade. Eu acho que o tribunal não tem essa distinção. Se nós estamos querendo dar o mesmo parâmetro nos plantões em relação a ir colocando todo mundo, então acho que nós temos que guardar também uma sintonia aqui dentro dos procuradores. É mais fácil aumentar mais um procurador nas turmas cíveis e todo mundo tratar e equitativamente ser distribuído esse processo do que criar mais uma. Eu acho que vai criar uma certa diferença de distribuição de processos. Isso vai esvaziar algumas, com certeza que vai. Aí o que nós queremos? Nós queremos monopolizar uma turma ministerial aqui, só para cuidar de improbidade, nós queremos isso? Eu acho que nós não estamos sendo coerentes na medida em que os plantões entram todo mundo, do civil e criminal. Nós poderíamos, então, também, só os promotores do crime, ir para o plantão do crime e os do civil ficarem no civil, se é para adotar essa sistemática. Então, eu não vejo a necessidade, se são 19 procuradores cíveis, é mais fácil e muito mais equitativo o trabalho se dividir entre todos e aumenta mais um número lá na Câmara. Já são cíveis. Agora, você imagina a gente no crime e tirar um plantão do cível, que a gente não está mais há muito tempo especializado nessa matéria, nós vamos ficar de saia justa num plantão e muitas coisas, e não vamos ter assessor nosso para trabalhar essa matéria. Então, isso, nós corremos, assim, um risco de a gente não ter uma boa atuação. Então, eu acho que na segunda instância, o princípio é da especialização. Cível, ele é matéria probidade, tem várias matérias lá, e isso aí os procuradores cíveis estão habilitados já isso com suas assessorias. Né? Então, eu não vejo por que criar uma outra e que isto vai dar, sim, descontinuidade na questão da equitatividade da distribuição de processo e vai esvaziar algumas procuradorias cíveis, que algumas hoje alguns dão pareceres que não intervenção do Ministério Público tem caráter indenizatório, é direito disponível, então o Ministério Público não intervém. Então existe muito parecer dessa forma. Pelo que um certo tempo se fez um levantamento aí, teve. Então eu não vejo porquê. Eu acho que nós vamos criar assim arestas para a gente mesmo. E esvaziar e talvez acumular outras. Então, eu acho que o problema não seria por aí, seria justamente aumentar mais um procurador nessas câmaras cíveis. Eu não sou da cível, mas eu digo, né? E a minha preocupação é com esses plantões também. Quem que vai nos assessorar nessa matéria? Não é que a gente tem um conhecimento geral deles, mas a gente está especializada há quantos anos? Está a doutor Silvami aqui, está a Ana Lídia, né? Hein? Do crime, então tá todo mundo, vai ficar meio perdido e exige uma atuação proficiente, uma atuação efetiva do Ministério Público e a gente vai ficar pesquisando e vai dar, e será que vai, entendeu? Então aí a gente vai
e incorrer até em risco. Botar em risco a nossa posição ministerial naqueles pareceres. Doutora... Porque nós não estamos mais especializados. A segunda instância veio para especializar, gente. Então é meio preocupante. Doutora... Eu, pelo menos, lhe digo seriamente, sou contra a criação de uma outra Procuradoria Crime, que pese eu não sou, mas eu estou vendo pelo contexto geral do Ministério Público, a nossa preocupação é distribuir equitativamente processos, né, igualdade de condições para todos os procuradores. Então, essa é uma preocupação minha. A senhora concluiu, doutora Fátima? Não, ainda não. Eu estou anotando aqui. Eu pediria só que Vossa Excelência objetivasse que muitos colegas inscritos aqui, para a gente ouvir todo mundo. Aqui abre a possibilidade do procurador, né, o parágrafo único do artigo 10, abre a possibilidade do procurador, se quiser ir para defender o seu parecer, esse é o sentido do artigo, né? Não obrigatoriamente o procurador... Não, ele vai se ele quiser. Ele vai se ele quiser. Eu estou dizendo, ele tem o direito, se quiser, de defender o parecer escrito tudo dele. Bem. Quer dizer que se eu estiver na sessão e Vossa Excelência quiser ir, eu vou ter que dar meu assento para Vossa Excelência? Sim, só durante aquele processo. Só durante aquele processo. Não, ele vai lá, ele pede preferência, né? Colega, vamos organizar. Doutora Fátima conclui, doutora Sandra está levantando a mão ali para falar também. Eu ainda não concluí aqui. Já está escrito, eu peço Vossa Excelência gentilmente que... Gente. Eu estou apenas querendo contribuir. Aqui nós não estamos aqui, né? Para contribuir para o aprimoramento do nosso trabalho. Então, essa preocupação. Outra preocupação aqui, quando afastado, artigo 14, de suas funções, por qualquer motivo, o procurador decide providenciar para que em seu gabinete permaneça a atividade à disposição do seu substituto e pelo tempo que durar o afastamento, pelo menos metade do servidor lotado investir em função de assessoramento jurídico. Nós temos 3 assessores jurídicos, né? 3. A metade é o quê? Eu não vou botar 1,5, né? Eu acho que, no mínimo, tem que ficar 2 assessores. Isso aí gente. Pode arredondar. Então, eu acho que a gente tem que corrigir essa redação. No mínimo 2. Esse negócio de 1,5 não vai, porque eu não posso cortar o... Sim, com certeza. Né? Então, eu acho que isso aqui precisa, doutor Zé Henrique, a gente uma melhor adequação. Então, na verdade... Artigo 14. Eu podia só fazer um esclarecimento com relação a isso? Doutor Zé Henrique, vamos só terminar de ouvir a colega. Não, só com isso aí. Só porque depois a gente mata isso aqui rapidinho. Vamos discutir mais isso. Colegas, porque muita gente da palavra aí. Colegas, vejam bem. Nós temos hoje um determinado número de assessores que depois pode ser mais, pode ser menos, tá? Então, quando se faz um texto normativo, é aspirando que ele tenha uma certa perenidade, tá? Então, eu não posso botar 2, porque ele já não serve mais se um dia aumentar ou diminuir o nosso número de assessores. Então, hoje, isso aí inclusive já está escrito na jurisprudência. Em cálculos como esse, você pode perfeitamente colocar, deu fracionário, você aumenta para cima. Se nós temos 3 assessores, isso significa que metade, para estes efeitos, são 2. Isso se entende aqui em qualquer tribunal do país, inclusive no Supremo, que tem jurisprudência a respeito dessa questão. Então, isso é coisa que... Mas eu acho que, para não haver dúvida, deveria ter uma melhor redação. Mas não tem dúvida. Acho não um percentual... Aí, um percentual, talvez. Mas é que está colocado em percentual, né? Metade é 50%. Isso é percentual também. É dito de outra forma, mas isso aqui é percentual também. Né? Então, acho que é coisa que a gente acho que não precisa, sabe? Eu volto a dizer, eu quero insistir que isso aqui é colocado de forma que não precisa mexer no texto tão cedo, tá? Se eu boto 2, na hora que mudar só isso, eu vou mexer no texto só porque nós tivemos mais um assessor ou menos um assessor no nosso gabinete. E eu quero lembrar também... O caráter permanente. Eu quero lembrar também, mas colega há procurador Fátima, que pode entender que ele deve... Eu quero lembrar também, mas eu acabei de dizer que nós temos jurisprudência até que ampara a gente com relação a isso, não é pouco. Mas a gente, atrás de jurisprudência ainda, então, veja bem, para tudo quanto é gosto. Veja bem, deixa eu só concluir. Eu não coloquei que seria metade dos assessores. Eu disse metade dos funcionários, dos servidores investidos na função de assessoria jurídica. No meu gabinete tem 4. Porque aquela assistente técnica que eu coloquei lá, ela não é o cargo, eu falei função.
Ela é arquitecta do cargo, mas a função que ela exerce, porque ela é bacharel em Direito, ela faz um serviço de assessoramento jurídico. Então, colegas, eu creio que todos, eu acho, temos 4 assessores. Tá? Doutora Fátima, conclua aí, porque a colega está pedindo já. Então, essa é vários inscritos aqui. A elaboração da escala começa pela ordem crescente. Os mais novos começam da plantão. Por que os mais velhos não vão? Colega, a mesma coisa, o mais velho podia ser. Por que os mais novos não vão? Não, mas são questionamentos que a gente faz. Podia começar pelos mais velhos, porque presume-se que tem menos tempo de vida. É que os mais novos, viu, Fátima? Os mais novos estão mais bem dispostos. Não, mas os mais velhos significa colegas, que tem vamos menos organizar, olha. Para dar o plantão, e nós vamos ter mais. Eu peço aqui a paciência dos colegas, tem muitos inscritos, viu, doutora Fátima? A gente quer ouvir todo mundo. Nós estamos discutindo a matéria, com certeza, né, doutor? Eu estou só pedindo a Vossa Excelência a oportunidade que eu estou tendo. Eu não concordo que fique excluído do plantão o procurador-geral e o corregedor. Eu não concordo com isso. Por quê? Nós somos todos procuradores. Na época, acho que na sua época e outros que eram procurador, quem dava plantão direto aqui era o corregedor e o procurador. E nunca se sentiu. O procurador tem uma grande assessoria que pode dar uma retaguarda muito maior do que qualquer um de nós, que temos poucos assessores. Então, eu não vejo por que excluir. E nunca aqui se entrou em parafuso para procurador e corregedor da plantão. Eu discordo disso aqui. Colega, mas eles estão muito mais sobrecarregados. Doutora, não, nós temos a nossa função da nossa procuradoria. Se nós acumulamos doutora Maria Luísa, procuradoria, que é muito serviço. Aí nós estamos admitindo que nós não temos serviço. Hein? Eu pediria só que concluísse aí com a segunda palavra vossa. Marcar o tempo, doutor Francisco. Senão nós não vamos chegar ao final. Tem que marcar um minuto. Cabidas em dias e horários não serviço de pois é. Porque... de plantão. 3 minutos aqui. Instituído. Não, mas 3 minutos para quê? Para um artigo? Porque eu estou discutindo aqui, já estou chegando no final. Termine isso, doutor Francisco. 3 minutos tá bom. Não, pois é, eu estou querendo respeitar o direito de todos falar. Isso que eu estou tentando. 3 minutos. Olha, eu queria sugerir que esse plantão instituído pela Corregedoria, ele seja aprovado pelo Colégio de Procuradores, já que trata da nossa atribuição. O corregedor está aqui, já pode... Então, aprovado pelo Colégio de Procuradores, a escala de plantão. Entendeu? Eu acho que todos nós temos o direito de opinar, não vir agora. Até porque o corregedor hoje se assessora de promotores, de primeira instância. Então, eu acho que nós discutimos esse plantão melhor aqui no Colégio de Procuradores. Pode vir o corregedor com a proposta dele e aqui a gente aprova. Eu acho que é mais razoável. Sim. Doutora Sandra, Vossa Excelência tem a palavra. Essa é a minha contribuição. Sim, doutora Fátima. Obrigado pela sua intervenção. Senhor presidente, demais colegas, eu vejo que, eu não sei se eu não entendi direito, eu quero fazer uma pergunta que a mim me parece bastante elementar. Quando eu vejo que já estão discutindo quase o final do projeto de resolução, eu ainda não entendi o que eu considero básico. É uma questão de ordem prática. Digamos, criando essa promotoria especializada, uma ou duas promotorias, essas procuradorias. Muito bem, uma procuradoria especializada. É uma pergunta básica que talvez eu não tenha entendido, com certeza não entendi. Vou dizer como eu entendi. Essa procuradoria seria suprida, logicamente, por procuradores que se candidatassem, é isso? Sim, e quem Sandra supriria, digamos que aqui da 4ª Câmara Civil saísse os 3, quem supriria para a 4ª Câmara Civil? Quem iria? Como ficaria isso? Eu também não. É uma pergunta bastante elementar, porque eu estou vendo que estão discutindo já o final do projeto de resolução, quando eu que sou da Civil, tenho interesse de saber se eu sou da 2ª Procuradoria Civil. Digamos que saíssemos eu, doutor Nonato e doutora Claudenilza, é um exemplo. E aí, como faria para suprir essas 3 vagas da 2ª Procuradoria Civil? O que pode acontecer em qualquer uma outra? Isso aí é de forma coercitiva, espontânea, como é que é? Abre para remoção. Bom, mas se ninguém se candidatar, ninguém tem interesse.
sair, por exemplo. Colega, só uma parte. Como ficaria? Colega, É muito mais. colega, Só uma parte, excelência. olha, eu nós não vamos chegar a um denominador, a uma conclusão. Não, eu só quero Nós dizer, não organizarmos aqui a nossa discussão. Sim, Doutora Sandra, conclua. Doutor Zé concluir. Henrique, se quiser usar a palavra, pode Eu vou responder. concluir. Vossa Excelência quer responder? Porque Não, eu acho doutor, que- deixa eu concluir, por Sim, favor. conclua então, doutora Sandra. Digamos, eu quero de forma objetiva entender. Sim. Digamos, vai poder sair de uma procuradoria civil apenas um procurador? Ou é facultado sair 3 procuradores? Isso é que eu estou sem entender. Digamos, Doutora, a minha são 4. doutora Sandra. Poderiam sair 3 da minha? Olha. Ou poderia sair só um? olha, faça a sua proposta, vai Eu não ser estou fazendo anotado. proposta. Não. Eu estou querendo entender. Faça a sua como é indagação, esse sim, jogo. doutora Sandra. Eu estou dizendo assim, faça a indagação. Porque eu e não para está abrindo. organizar, Dá licença, seu procurador. Não está abrindo vaga para que sejam promovidos promotores para procuradores, não é isso? São das próprias Se procuradorias. ninguém quiser sair, Olha, o colega, o relator, viu, doutora Mas não é Sandra? assim, tirar, não é tirar e jogar, mas não é Colega, assim. olha, doutora Sandra, doutora Mas não Sandra, pode ser assim, tem vários tirar e colegas jogar. inscritos aqui, faça a sua indagação, ele responde, responde Eu já depois. fiz a minha indagação então, eu quero Pronto, saber, eu vou botar anote um aí. exemplo prático. Isso. Eu quero saber se... Não, mas não é assim, tirar não é assim não. Ah, mas como é que vão me tirar da segunda se eu não quiser sair? Como é que pode? Se não é também. Sim. Colegas, faça a sua Então, indagação. eu quero saber Gente, de vamos forma ouvir. objetiva. Eu também, acho Quero que eu saber vi de forma importante. objetiva. Ele está anotando aí, doutor em Zé Henrique, uma anote, no final, Vossa procuradoria Excelência civil- responde todas as Doutor indagações. Francisco, mas também o senhor não deixa eu falar. Desculpe, vou me calar agora Posso e Vossa falar? Excelência pode. Eu quero saber de forma objetiva e prática se em uma determinada procuradoria civil eu tiver o livre-arbítrio de me candidatar para sair para esta especializada, o outro colega da mesma forma, o outro colega da mesma forma, e por conseguinte, ficando um procurador apenas, como supriria essas vagas da minha segunda procuradoria civil? Ou se quem quiser que vai se candidatar, por exemplo, o colega Jorge Avelado já me disse que ele é candidato a uma especializada. E aí, eu posso me candidatar também? Como é que vai ser isso? Isso é que eu não entendi, como é que é. Então está anotado. Vossa Excelência Critério, concluiu? exatamente, Sim. doutora. O critério, qual é o critério? Vossa Excelência concluiu? Concluí, obrigada. Então pronto, agradeço a intervenção de Vossa Excelência, a contribuição. Doutora Ana Lídia, Vossa Excelência tem a palavra. Não, ele só vai no final, para a gente otimizar aqui, doutora, viu? No final ele faz todo o esclarecimento. A minha preocupação é justamente o esvaziamento das câmaras cíveis. Eu concordo com a observação da doutora Fátima e com a observação do doutor Nicolau. O que ocorre? Literalmente, os números mostram tantos processos e tantos processos. Mas, de fato, na hora do desempenho do trabalho, a gente sabe que a maioria, uma boa parte das ações cíveis, muitas vezes, como a doutora Fátima falou, são processos de direitos disponíveis. Então, o que ocorre? Muitas vezes saem os tão conhecidos pareceres sem interesse do Ministério Público. Nós vamos cair numa situação, como muitas vezes a gente vê na primeira instância, os promotores da Fazenda Pública, que todos, o processo já nem passa mais por lá, porque eles já dizem que não tem interesse. E da Fazenda Pública, não, minto, das promotorias cíveis, que não vão, os processos nem passam lá. Fazenda Pública eu quis ser mais amena, mas assim, eles também não dão parecer. Então, o que acontece? Porque a gente supre, sim, mas eles deveriam se manifestar, isso não ocorre. Então, nós vamos correr o risco. Eu gostaria de concluir. Vamos ouvir a colega, pelo amor de Deus. Cada um vai ter a oportunidade de falar. A minha preocupação é justamente essa. Os números estão mostrando que cada procuradoria recebe tantos processos, mas, de fato, o trabalho elaborado não é bem assim. Então, o que vai ocorrer? Vão tirar todas as ações de probidade, vão tirar os mandados de segurança, porque os mandados de segurança diz respeito muitos às cíveis reunidas.
Então, aí o que vai sobrar para a gente? As rescisórias, todos os processos que o Ministério Público tem obrigação de intervir. Então, todos os processos com obrigação do Ministério Público intervir vão para as especializadas. Vão sobrar para a gente o quê? Os processos que tenha alguns direitos de família, alguns que venham com relação às empresas, a banco. É isso que vai ficar. E aí depois vão dizer, esses procuradores só dão parecer sem interesse, porque muitos deles realmente não têm interesse. Então, eu acho que a proposta do doutor Eduardo é mais realista, porque uma coisa está bem arrumada, organizada, estatística e tal, mas de fato, na realidade, não funciona assim. Eu tenho certeza que o doutor Henrique sabe que realmente é isso que acontece. Existem muitos colegas, eu gostaria de... Colegas, vamos ouvir aqui a doutora Ana Lídia, eu peço a paciência aí, ela está expondo o ponto de vista dela. Doutora, vamos garantir a palavra à colega aqui. Né? Colegas, a colega Ana Lídia, eu peço atenção, ela está concluindo o raciocínio dela aqui. Com relação aos recursos, eu acho assim que os recursos, todos nós, também, assim, não, numa margem, não tem, os recursos não são tão, assim, um número tão extenso, e eu acho que, como o doutor Henrique também expôs, tem a questão do procurador natural. Eu, pessoalmente, prefiro dar continuidade nos processos que eu faço a intervenção. Então, eu gostaria de recorrer nos meus processos. Da mesma forma que, quando eu estiver na sessão, eu gostaria de estar representando integralmente o Ministério Público. Então, eu acho assim que isso daí não dá para... A gente tem que ver a realidade da gente. Não dá para simplesmente querer mudar e aí vai desfalcar, eu acho que vai esvaziar as cíveis, as câmaras cíveis vão ficar sem ter processo de fato. Eu acho. Você concluiu? Eu concluí e acho assim, concordo com o doutor Eduardo. Sim. Doutora Francisco, eu podia dar um esclarecimento sobre isso, que é para a gente não continuar. É porque o esclarecimento que eu der vai evitar que se desenvolvam outras coisas de forma equivocada a respeito dessa questão. Eu gostaria de ouvir. Eu vou abrir uma exceção em razão dessa observação que Vossa Excelência fez, mas que seja rápido. Colegas, é o seguinte, eu acho que faltou se atentar bem o que é a atribuição da especializada que vem da cível. É oficiar nos recursos oriundos de ações civis públicas, não é qualquer ação. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Uma ajuizada pelo município pequeno não entra aí, tá? Então, veja bem, essa é a primeira coisa que tem que ser considerada. Por que não esvazia, colega? Bom, eu não posso aqui entrar em detalhes sobre questão de o que cabe e o que não cabe em intervenção do Ministério Público. Nós temos tido problemas sérios. Eu já tive o desprazer, né, de ver pareceres do Ministério Público, uma ação civil pública do Ministério Público, dizer que não tem interesse no Ministério Público. Nós temos, inclusive, que ter a coragem de sentar e enfrentar essa questão. Eu defendo o seguinte, e é como eu tenho agido nas minhas procuradorias. Ação civil pública intentada pelo próprio Ministério Público, sem interesse. Sim, é isso que eu acabei de dizer. Ah, tá. Tem, é isso que eu acabei de dizer que tem aqui. Bom, então, para mim, todas as ações onde o poder público da administração direta, a indireta não entra aí. Se ele, por alguma forma, apresenta um processo, o interesse público, claro que está ali, tá? Então, se alguns colegas defendem que não, eles estão prestando enorme desserviço para o Ministério Público, você sabe por quê? O que vai sobrar para nós fazermos aqui na segunda instância? Simplesmente deixa de haver razão de existir para o Ministério Público. As pessoas não estão atentando para isso quando fazem isso, tá? Não existe razão de... Porque aí não haveria mais processo nenhum. Concordo com o que você está falando. Então, veja bem, deixa eu concluir, por favor. Então, eu coloquei aqui, nesse quadro, eu botei aqui, olha, eu botei o número de processos recebidos, vamos ficar só com a cível por hora. Por exemplo, pela cível, 3.300. Eu fiz um levantamento e vi que cerca de 35% dos processos são aqueles que não caberiam intervenção do Ministério Público, tá? Que são aqueles onde as partes são privadas, não existe interesse de incapaz e a natureza da lide não é daquelas que exigem intervenção do Ministério Público como mandado de segurança, tá? Entre outras, né? Bem poucas hoje é de se dizer. Então, veja bem, eu abati de 3.300, eu abati, né, 35%, que deu 155
1.100 e tantos processos, 1.155 processos. Quer dizer que, em tese, desses 1.300, diferença muito pouca para mais ou para menos, né? Os procuradores deixaram de intervir no mérito, porque eu faço intervenção quanto ao conhecimento, ou seja, eu dou um parecer, mesmo nesse processo eu dou um parecer, tá? Bom, então, disso sobrou que, de fato, o Ministério Público atuou no mérito, nessa Câmara Civil, em 2.145 processos. Desses, eu fiz o abatimento de cerca de 20%, que é o que seria direcionado para as especializadas. Tá ok? É o que seria direcionado para as especializadas. Que aqui deu 429 na primeira civil. Isso tudo foi colocado, isso tudo foi feito. Eu levantei e procurei números. Isso aí eu não tirei assim de um devaneio, não. Eu levantei esses números todos aqui. Minha colega, para quem diz que vai esvaziar as cíveis, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, nesse caso da primeira civil que eu disse para vocês, sobraria ainda para cada procurador de justiça 572 processos. Tá? Para oficiar quanto ao mérito. Isso com a especializada criada. No total, na média, para todas as cíveis, seria 629 processos, na média, para todos os procuradores de justiça civil. Então, dizer que esvazia, gente, eu estou mostrando com o número que não esvazia, não. Tá? Ele vai diminuir proporcionalmente. Tá? Vai diminuir proporcionalmente. E essa proporção é exatamente o que vai para a especializada. Não tem mistério quanto a isso. Tá? Eu queria deixar isso aqui explicado, bem explicado, né? E só para completar, colegas, hoje se prega que nós temos que ter procuradorias especializadas na área de patrimônio público. Talvez nós sejamos hoje o único Ministério Público do Brasil que não tem uma procuradoria desse tipo. Obrigado, doutor Zé, obrigado pelo seu esclarecimento. Doutora Sâmara Sauaia, Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou dispensar no momento que eu te havia me inscrito e vou esperar a posição dos demais colegas. Tudo bem. Se houver necessidade, eu torno a me inscrever. Eu passo a palavra ao doutor Zé, doutor Silvamir Vecanda Meirelles. Doutor Silvamir, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente e demais colegas procuradores, eu prometi que eu não iria falar, mas só para dar uma contribuição com relação ao projeto de resolução. E queria dar sobre dois aspectos, né? Quando eu pensei aqui que será votado num todo, né? E aí tem dois pontos que eu acho que precisaria deixar aqui esclarecido. Primeiro, quando se pensou nessa resolução, que foi a proposta inicial, era para buscar uma organização de administração do segundo grau, né? Eu digo isso e está acontecendo agora recentemente. O subprocurador, que é o doutor Francisco, que está nos presidindo no momento, tem encaminhado as licenças de saúde e afastamento à corregedoria. E a corregedoria não tem ali o controle da administração do segundo grau, quem está de licença, quem não está, quem pode substituir, quem não pode. Então, isso nós precisamos regulamentarmos, tá? Então, nessa proposta inicial, que está nos autos, lá, tinha uma indicação nesse sentido, tá? Que não vem mais nessa resolução aqui. Então, mas está no processo lá inicial, como nós fizemos. A outra situação, e aí eu parto aqui, a doutora Fátima, os mais antigos, é com relação aos plantões, né? Aos plantões. A nível de Ministério Público do Estado do Maranhão, nós temos um ato regulamentar, Procurador-Geral com a Corregedoria, e eu quero dizer que esse plantão aqui não está sendo elaborado pela Corregedoria, disciplinando os plantões. E aqui na capital e nas intermediárias, nós temos os plantões cíveis e criminais. Sob esse argumento exatamente de que o promotor criminal não está dominando o civil, somente com relação ao adolescente e a situação. Mas existe uma outra situação que nós entendo que tem que dar o mesmo tratamento. É a compensação dos plantões. Se os promotores têm uma compensação do plantão e tem um ato regulamentando, também precisa ser regulamentado com segundo grau, né? Somos todos os membros, somos todos de plantões.
Então, precisamos olhar isso também dessa forma. Eu, com relação à distribuição das atribuições, né, eu não tenho esses dados que o doutor Henrique tem, que levantou, né, e esse nível. Eu já vi em alguns momentos essas especializações até no crime, com relação só a habeas corpus, só apelação, né? Mas o nosso Ministério Público vinha dando certo com cada membro correspondente às suas câmaras, também com as escalas nas sessões. Essa é uma situação que não está estabelecido quem vai elaborar essas escalas aqui de sessões, qual o critério, que também não está aqui sendo disciplinado. E naquela proposta inicial, que era o caminho mais curto, eu até acho que era um caminho mais curto, não era criar o cargo de procurador, mas criar a atribuição de mais um procurador e chamar um substituto natural para que ele pudesse responder e tivesse atribuição para preencher a vaga da quinta vara. Era uma proposta que também está nos autos, mas eu reconheço que era uma proposta simplista, né, para resolver a situação da quinta vara. Eu quero abster tanto a proposta do doutor Eduardo Nicolau de dividir todo mundo, porque se dá no mesmo, distribuindo nas câmaras, que nós estamos lá na Câmara, com o que está. Vejo com preocupação se distribuir entre os 12 ou entre os 19, que se nós já temos contradições nos nossos entendimentos jurídicos, nos nossos pareceres, em determinados assuntos, nós vamos ter muito mais, porque eu vejo que nas câmaras elas já têm um posicionamento com relação a determinados assuntos. Então os pareceres são. E aí, quando se aumentar para o leque, vai ser bem maior essa divergência. Então eu tenho esse posicionamento, mas eu me rendo quanto à distribuição. O que eu chamo a atenção é para os plantões e para a organização, para a administração do segundo grau. Nós precisamos, de qualquer forma, chamar ou nessa questão ou nessa resolução, mas agora, a partir de agora, das cobranças do Conselho Superior, saber com quem é que vai administrar o segundo grau. Nós estamos no período de elaborar a escala até amanhã ou depois, de férias do segundo grau. É a corredoria, estou mandando no ofício. Amanhã, teve 2 pedidos agora, a doutora Marilé está aqui, estava no subjurídico, de pedido de interrupção de férias. A corredoria interrompe? Eu não sei como é que está. Quem vai substituir quem? Eu disse, doutora Marilé, eu vou devolver ao subjurídico para apreciar, porque a corredoria não está tendo. Não é que a corredoria não deva ficar, nós precisamos administrar quem está administrando o segundo grau. Tá? Então, isto precisa ter um ato... Não é o subjurídico que administra o segundo grau? Não temos isso em algum lugar. Tá? Mas eu já ajustei. Colegas, eu quero só... Quando do relatório do Conselho Nacional... Doutora Marilé, logo em seguida eu concedo a palavra a Vossa Excelência. O Conselho Nacional, ele colocou algumas situações no relatório de inspeção quando esteve aqui. Por exemplo, um fato me chamou a atenção e imediatamente eu fui à lei, tá certo? A questão da escala dos procuradores de justiça. A doutora Terezinha, acho que deve estar balançando a cabeça também, que ela tem conhecimento. E aí disseram, olha, a subprocuradoria não providenciou ainda. E surgiu a indagação, mas é a subprocuradoria que faz a escala de férias? E, na verdade, eu fiquei assim, fui olhar na nossa legislação, não tem coisa nenhuma com relação a essa questão. Quer dizer, era uma coisa que se fazia na prática, costume, mas eu acho que hoje não comporta mais essa realidade no Ministério Público. Nós temos que ter algo sistematizado, escrito, disciplinado. Eu não posso fazer uma coisa porque eu faço, não porque eu quero fazer. Não existe isso. Isso o Conselho está cobrando, e eu acho que essas questões todas constaram no relatório do Conselho Nacional, e eu fiquei preocupado, porque eu digo, eu estou fazendo escala de férias aqui e eu não tenho atribuição. Fui olhar na lei. A única coisa que a nossa lei fala do subprocurador jurídico é que diz que ele age por delegação do Procurador-Geral de Justiça. O procurador vai me delegar. Se ele não me delegar, o que ele me delegar eu faço. Se ele não me delegar, aí eu fui ver, bom, mas existia, e a doutora Terezinha sabe quem foi subjurídico, a doutora Marilé eventualmente passou por lá,
eu fui também no passado, essa foi a prática que nós... Mas eu acho que agora precisamos sistematizar isso, precisamos disciplinar, precisamos legislar sobre isso, colocar, escrever, porque, veja bem, o Conselho Nacional vem e cobra, e aí, como é que você vai se justificar? Ah, eu faço, por que você faz? Se não tem nada escrito. Eu acho que essas questões nós precisamos avançar. Daí a oportunidade, doutora Ana Lídia, do projeto, esse projeto, ele nasceu em razão também da cobrança do Conselho Nacional, porque ele veio aqui na inspeção e foi colocado, que algumas procuradorias e tal, e o Conselho Nacional, pois é, ele fez essa colocação. Agora eu acho que é uma ideia, por exemplo, o projeto do doutor Zé Henrique é uma ideia. Eu acho que também não é uma coisa que chega aqui e diz, olha, está perfeito e acabado, vamos aprovar. Não, nós estamos debatendo é para isso. Eu acho que na hora que eu tenho uma ideia para eu escrevo. Eu acho que na hora que você bota no papel, escreve, sistematiza, ajuda você a aprimorar o projeto. Evidentemente o colégio, ele vai aprovar aqui aquilo que ele aprimorar. Realmente aquilo que ele entender que atenda a todos e a instituição do Ministério Público. Porque realmente a gente tem que avançar. O doutor Souza me colocou uma questão e a gente tem conversado. E eu tenho me preocupado. Ora, eu dou parecer interrupção de férias de procurador. A nossa lei diz o seguinte, a instituição, o órgão responsável para acompanhar, orientar e fiscalizar os membros do Ministério Público é Corregedoria. Aonde é que está dito que sub faz alguma coisa? Em canto nenhum da nossa legislação. E isso me preocupou. Vamos propor uma alteração legislativa. Eu acho que está na hora de se adequar. Dar uma operacionalização para o subjurídico. Pois é, eu acho que está na hora da gente avançar e disciplinar essas questões. Mas, colegas, então vamos... Doutora Marilé, Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe, eu queria só trazer esses esclarecimentos aqui. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Eu, como passei no jurídico agora, foi um problema muito sério. Realmente, o doutor Francisco tem razão. Agora, o que eu quero falar é o seguinte, e a gente adequou, eu e o doutor Silvamir, como eu participei da reunião com o Corregedor Nacional, ele ficou horrorizado do nosso regimento ser de 1987. Nosso regimento... 84, doutora Mulher. 84, desculpa. 87 foi quando eu entrei. Olha, 84. Então, eu acho que é imediato que a gente revise... Doutora Marilé, a Constituição dos Estados Unidos tem 500 anos. Não, sim, doutor Eduardo. Só um minuto, só procurar que eu não lhe interrompi. Eu quero só dizer que a gente tem que fazer um novo regimento, porque aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, até a cultura. Porque a primeira coisa foi os próprios procuradores quererem acabar com o termo que a gente fez aqui do cível. A verdade é essa. Agora, segunda parte, eu estava na sessão do pleno quando foi decidido um conflito de competência, vai entrar mais 1000 processos, fora os que estão lá com a doutora Sâmara Teodoro e Lobato, vão entrar mais 1000 processos. Então, a gente está aqui reunido justamente para ver essa situação, porque foi por causa de vocês que a gente também resolveu isso. Agora, eu em campo, as palavras da doutora Ana Lídia e da doutora Fátima, com relação, e de Vossa Excelência, doutor Eduardo, que é muito apressadinho, é que realmente essa situação eu acho melhor. Irá esvaziar o cível. A gente pode fazer essa distribuição equitativa. E as vagas é assim, gente, se cada um... a Sandra me perguntou, como vai a pessoa para outra Câmara e essa que vai ficar desguarnecido? Se ninguém quer sair de sua Câmara, já tem seus pareceres, já tem tudo. Realmente ela tem razão, porque vai ficar uma coisa que a gente não sabe nem como é. Eu ainda não tinha entendido a proposição do doutor Eduardo, aí foi hoje que ele me explicou direitinho, aí eu estou encampando. Agora, temos que ver essa situação do doutor Teodoro, do doutor Lobato e da doutora Sandra. É mais 1000 processos, foi semana passada. Era só isso que eu queria dizer. Colegas, tem mais algum inscrito, doutora Flávia? Colegas, eu estou vendo que realmente nós temos... Doutor Avelar, desculpe, não, Vossa Excelência tem a palavra. Só um esclarecimento. Na verdade, eu estou acompanhando atentamente as discussões e realmente as ponderações são muito relevantes. Mas eu queria um esclarecimento do doutor Zé Henrique, só a respeito das procuradorias especializadas. Como é que ficaria, doutor, a distribuição desse trabalho aqui? Porque Vossa Excelência colocou aqui turma especializada,
a Procuradoria de Justiça, a 28ª, a 29ª, a 30ª, a 31ª. Os processos iriam distribuídos, como é que ficariam esses processos nas especializadas, principalmente no que se trata das ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, e do segundo item, que trata... Doutor Francisco. Doutor Zé Henrique, eu passo a palavra, Vossa Excelência. Compreendeu, eu até para os outros esclarecimentos, já que é compreendeu? O doutor Carlos Jorge é o último, pelo menos inscrito aqui. Vossa Excelência tem a palavra. Doutora Sandra. Eu vou responder aqui, todo mundo vai entender. Então, doutor Zé Henrique, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Bom, eu vou começar pelo último aqui, tá? Depois, colega Flávia, você me dá o restante que eu não me lembro todas as indagações. Como é que é distribuído? Do mesmo jeito. Isso aqui é uma turma, como é uma turma civil, é turma criminal. Ao colocar que faz parte das atribuições das ações civis públicas do Ministério Público, o pessoal da instituição, inclusive, já sabe como é que é isso. Você separa, eu já fui lá, já me adiantei, não é? É ação que o Ministério Público é parte, tá? Vai lá, é apelante, apelado, agravante ou agravado? Pronto, tá lá. É simples, é isso. É muito simples. Ele é parte no processo. Então, ele já separa esses processos. E aí tem uma distribuição, colega, olha lá, tem uma distribuição específica, lá como tem uma distribuição específica dos processos criminais para as procuradorias criminais dos civis, para as procuradorias civis, tem uma para as especializadas. Então, vai lá ser distribuído, né? Nessa forma de rodízio também entre os 4 procuradores de justiça civil, esses processos que migrariam para lá. Com relação a oficiar no seio das câmaras Civis Unidas, também. Civis Unidas, processos são separados, vão para lá, também distribui numa distribuição própria. Porque hoje nós temos uma distribuição própria para o crime, outra própria para o civil, né? Aliás, hoje nós temos várias distribuições, né? Várias distribuições. Então, assim como tem para civil e para crime, os processos que forem das Civis Unidas para a especializada, também, da mesma forma, serão distribuídos dessa forma, por rodízio entre os 4 procuradores. E essa interposição isolada, interposição de recursos constitucionais, bom, a gente tem que bolar uma forma de dividir equitativamente. Não caberia, dentro desse tipo de trabalho, ser colocado. Por quê? A gente não tem uma previsão específica que a gente, né? Então, eu posso sugerir que se coloque lá dentro, né? Se abra um livro, até de distribuição mesmo. Quem é o primeiro que recebeu? Foi Zé Henrique, que eu já me candidatei, né? Eu já me candidatei a ser especializado, ou seja, o problema para especializada, se passar essa versão 4, só precisa de mais 3 procuradores para ir para lá, né? Doutor Carlos Avelar, se não me engano, também parece que já também manifestou uma vontade de ir para lá. Então já tem 2 vagas preenchidas de 4. Então, eu vou responder, eu estou respondendo uma questão de cada vez. Colega, vamos garantir a palavra ao colega. Então, colega Avelar, eu acho que isso aí não é problema. A gente divide do jeito que divide para os outros, de forma equitativa entre os 4 procuradores. Compreendi. Ok? Estou satisfeito. Eu compreendi. Doutora Flávia, qual era a outra indagação que tinha aí? Doutor Zé, desculpe. Tem outra indagação que pedi para ela anotar, né, para eu saber depois? A doutora Sandra fez. Como seria essa distribuição? Sim, doutora Sandra, Vossa Excelência quer entender? Lembrar qual foi a pergunta. Doutora Sandra, reavive aí a observação do doutor Zé Henrique. Sim. Já entendi, me lembrei, doutora Sandra. Já me lembrei. Colega, eu quero falar sobre isso, por favor, não se espantem. Eu não estou querendo espantar ninguém, muito menos agredir. Eu tenho que começar a falar sobre isso dizendo que a nossa ordem jurídica não garante que nós, membros do Ministério Público ou da magistratura, de qualquer carreira que seja, tenha direito adquirido a um regime jurídico. Tá? Eu volto a dizer que isso aqui eu não estou colocando aqui porque eu acho, não. Isso já foi, inclusive, levantado, inclusive com relação ao Ministério Público no Supremo, e disse isto, tá? E tem mais de um julgado sobre isso. É só entrar lá no site de pesquisa e botar regime jurídico do Ministério Público, vocês vão encontrar um bocado de coisa a respeito disso. O que eu quero dizer com isso? Não agride o princípio da inamovibilidade uma necessidade de uma estruturação ou reestruturação no que diz respeito às atribuições
do Ministério Público, né? E você, com isso, ter que fazer modificações profundas. E diga-se, aqui as modificações não são profundas, né? Essas que são propostas aqui. Então, dizendo isto, né? Para que entendam bem, para não dizer que eu estou querendo, né? Achar que eu estou querendo, né? Inventar uma solução, né? E que seja arbitrário, não tem arbitrariedade nenhuma que eu vou dizer. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que o que dispusesse essa resolução a respeito de como ficaria essa distribuição, tá? Com critérios, obedecendo princípios que se observa dentro, que existe dentro do Ministério Público, ele estaria legalmente amparado. Mas, o que nós vamos fazer aqui, eu vou lhe colocar a hipótese. Se a gente resolver acolher a versão 4, nós precisamos tirar 4 procuradores do cível para ir para a Câmara Especializada. Eu já me candidato aí, o colega Avelar se candidata aí, né? E eu acho até que tem mais. Nós dois somos da mesma Câmara, tá? Sim, eu tô... Colega, deixa eu explicar. Eu vou ouvir o colega, depois disso aí, quem quiser fazer alguma colocação, vamos só para a gente otimizar. É o seguinte, por favor. Tem 2. Né? E vamos dizer que teve mais uma Câmara, vamos dizer que da primeira Câmara e da segunda Câmara saiu um de cada, pronto, já deu os 4. Essa primeira e essa segunda Câmara não tem problema, tá? Então nós temos que pegar das câmaras remanescentes, seria a terceira, né? Primeira, segunda, a terceira. Bom, nós teríamos que pegar mais 2 procuradores de justiça. Esse procurador de justiça nós poderíamos estabelecer critérios, tá? Como tem que ficar 3 em cada uma, um critério, por exemplo, que se conforta, né, dentro de princípio de justiça, de equidade, né, que seria que, dentre os procuradores de justiça, que estão dentro das procuradorias, que estão com 4, que vão ter que ser remanejados, né, por exemplo, transferidos para essa os menos antigos. Isso é um critério. Eu não estou dizendo que é para ser assim. Eu estou dizendo que isso é um critério de justiça. Isso é um critério que, inclusive, as nossas promoções e remoções, ou se candidatar, você pode se candidatar. Inclusive, a gente pode abrir primeiro para candidatar. É isso que eu acabei de dizer. Se ninguém se candidatar, nós podemos fazer assim. Vai ser Doutor Henrique, um dos critérios para remoção é a antiguidade. Um dos critérios para remoção é a antiguidade. Mas a pessoa tem que se candidatar. Agora, se cria uma nova, vai sair o mais novo da turma. É um contrassenso. E, colega, parece que a dificuldade é o colega sair do conforto daquela Câmara para ir para outra. Exatamente. Aí tu vai dar um rolo danado. Escute, quem tem mais direito é quem está mais tempo na categoria ou o mais novo? Não é questão de direito. Preste atenção, eu não disse que deva ser assim. Alguém me perguntou, eu digo, saída tem, tá? E a gente vai buscar o que é justo. Para mim, o mais justo é esse, esse é o menos antigo. O critério tem que ser antiguidade e merecimento. Esse é o critério de remoção. Aí é uma remoção. Colegas, vamos... A gente não pode botar aqui critério de antiguidade, coisa, porque aqui não se trata nem de remoção e nem de promoção, muito menos de promoção. Nem uma coisa e nem outra. Aqui é uma mudança de regime, é uma reestruturação, tá? Mas é uma remoção, doutor. Essa situação nem se enquadra na nossa lei. Doutor Zé, nós estamos fazendo uma coisa contra a lei. Excelência concluiu. Essa situação não está cobertada pela nossa lei orgânica. Tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que está concluído. Então, colegas, então é o seguinte, a discussão parece que ninguém mais se inscreveu. Então, doutora Selma, Vossa Excelência quer falar? Desculpe. Excelência, eu reforço aqui que não se trata de resolver um problema da quinta. A quinta está dentro disso aí. Então, o problema que ele está colocando aí, doutor Zé Henrique, nessa nova versão, não mexe com quem está no crime, continua ali. Quem está no cível também só vai sair 4 para compor uma especializada. Como é que hoje se levanta a hipótese aqui de que não se pode mexer, remanejar? E em 2012, os colegas decidiram aqui, com o voto meu e de mais 2, de que tirava os mais novos para compor uma procuradoria que não existe. Foram os mais novos. Que nem existe. Que nem existe, eu não existo. Eu, para requerer, eu tenho que requerer pela primeira de onde eu fui nomeada.
Eu lembro, não posso doutora continuar assim. Então a estava na gente sessão. discute o que vai reestruturar. Eu fui nomeado pra Os quarta. princípios é que tem que ser obedecidos. São os princípios, né? A gente discutir interesse meu, teu ou não. Essa questão de plantão, eu me garanto ficar no crime. Não tem problema de responder pelo plantão crime. Doutora Qual é o Sâmara. colega aqui que não pode fazer um plantão crime? Gente, é muito mais Porque simples. é cômodo Só para uma coisa, nós. doutora Sâmara. Vamos enfrentar. É muito mais simples perguntar Doutora, quais são os procuradores que desejam doutora Sâmara, concluiu? compor essa Doutora, quinta Sâmara. doutora Maria Luísa, concedo a palavra a Vossa Excelência. Vossa Doutor Excelência se Francisco. inscreveu, vamos ouvi-la. Eu acho que é muito mais simples se perguntar quais os procuradores têm interesse em fazer parte dessa turma. Mas é isso aí, já tem Como eu dois. disse, se gera discussão. Maria Eu sou o Luísa, terceiro. quais Eu são sou os o terceiro, promotores eu que também- têm interesse em sair, por exemplo, Bem, de dois se com resolve interesse isso de sair aí, da é uma solução quarta? que se busca E quem depois. tem interesse de ir para a quarta? E vai pro lugar. E dentro, Abre para e se remoção. tiver vários, aí entra o critério de antiguidade e merecimento. Com certeza. Tem gente que quer ir lá para mim. Se tiver vários. Colegas, olha. Inviável, gente. Isso é inviável. Então é o Alguém vai seguinte, sair de algum lugar para ir para outro lugar. olha, eu vou fazer o seguinte, nós vamos utilizar a sistemática da votação prevista no nosso regimento e, evidentemente, no ordenamento jurídico que se conhece. Veja bem, eu vou ler aqui o que ficou decidido na sessão passada, eu não estava presente. Fica adiada a votação para a próxima sessão, posto em votação foi deliberado por unanimidade, pelo adiamento da votação para a próxima sessão ordinária. Eu peço só que me ouçam depois, eu ouço todo mundo tranquilamente e com a maior atenção possível. Pelo adiamento da votação para a próxima sessão ordinária, faça sugestões e propostas que surgiram no decorrer das discussões e tendo em vista a ausência justificada de alguns procuradores de justiça com atuação no civil e que os procuradores de justiça da área civil possam se reunir para buscar uma solução para os problemas e que apresente na próxima sessão, que é essa de hoje. Ficou deliberado. Alguma coisa de consenso? Ficou deliberado. Eu não sei, doutora Vaz. Então, o que eu vou? Eu vou seguir o que está aqui. Se não houve nem reunião, esse projeto não está habilitado para ser votado hoje aqui. Eu sugiro que seja adequado às nossas discussões aqui. Até porque Que mais ou menos que parecer um consenso. Doutora Fátima, eu vou fazer Que seja adequado e convocado uma extraordinária. Tem que haver discussão. Eu vou colocar em votação. Eu quero seguir o que ficou deliberado por esse colegiado. Doutor Francisco, Sim, mas aqui o colegiado ele delibera e deslibera. Ele tem autonomia para isso. Para deliberar outra coisa contrária. Hoje aqui nós temos autonomia para Eu isso. acho que nós também não podemos votar soldadamente. Eu também já Soldadamente, Olha, do jeito que está, deixa ninguém eu colocar. concordando. A O que eu maior parte, ninguém acho, concorda. pelo que eu já ouvi, Tem que ser adequado. realmente você pode aprovar, rejeitar o projeto para que outra proposta seja apresentada. Eu acho que dentro do que eu ouvi aqui, você vai ficar eternamente discutindo um projeto que a gente está discordando dele desde o começo. Não, era só Pois é, adequar as discussões que tiveram aqui, você maioria. rejeita. Na votação você rejeita, acolhe, ou alguém pede vista para modificar. Se a gente não está discordando, não pode votar. Seria bom um do CIV aí pedir. Isso que eu acho. Dentro do processo de votação, o colega pede vista, se reúne e traz uma sugestão concreta. O que acontece aqui é que nós temos uma discussão, colegas, mas não temos nada sistematizado. Não temos nada, a doutora Fátima tem razão, não tem nada escrito. Mas veja bem, o que ficou decidido da sessão passada é que se fizesse isso hoje. Eu acho que aí é que foi a questão. Por que decidiram, por que decidiram, no fim do mês? Doutor Francisco, Vossa Excelência está sendo radical. Dizer que a votação seria hoje, não necessariamente a votação pode acontecer hoje. Eu estou me aportando, doutor Eduardo, ao que ficou decidido na sessão passada. Nós Entendeu? mesmos que decidimos podemos decidir diferente. Nós não estamos ainda decidindo. Fábio, o seu, não era uma proposta Coloque em também? votação. O seu projeto. A minha proposta também, eu quero que coloque em votação. Bom, eu A minha também, porque eu Doutor- fiz várias observações aí para Doutora alterar. Fátima, veja bem, a proposta de Vossa Excelência, eu acho que ela tem que ser sistematizada. Sistematizado, então Pois vamos é. sistematizar. Então, veja bem, eu acho que aqui é meio complicado. Doutora Fátima, peça vista e sistematize só. Não, eu acho que o próprio relator, ele pode sistematizar isso com Eu as vou discussões perguntar que isso ao nós tivemos relator. aqui. Doutor Zé Henrique, Vossa Excelência. Tá tudo gravado, Vossa tá tudo Excelência, gravado. Vossa Excelência,
Está tudo gravado aqui na Pelo que eu sessão. estou vendo, eu acho que o colega que discorda é que tem que apresentar a sugestão. Por isso Mas aqui é muita gente que discorda. Isso seria Por interessante a isso que eu pessoa... pedi vista, porque eu discordei e Vossa Excelência vai pedir vista? eu peço É, vista que eu pede quero vista. colocar minha proposta em pauta. Então, veja bem, eu vou colocando em votação, doutor Eduardo. Eu acho que, bom, colocado em Eduardo votação, pediu vista. doutor Eduardo Nicolau pediu vista. Alguém mais quer vista compartilhada? Porque Eu acho pode que ter a todos vista. deveriam pedir vista compartilhada, quem quiser, para... Pois é, eu acho que é uma questão de contribuir com o colega. Nessa Eu hora... sou do crime. Vocês que estão reclamando que são do cível, Nós já do deviam cível, pedir eu já Então, estou apta a votar. Eu estou colocando em votação, doutora tô apta Terezinha, a Vossa votar. Excelência, veja bem, doutor Eduardo, eu vou colher então os votos. Doutora apta a Terezinha votar. quer votar. Mas para que votar o Votar o projeto. Ele Veja, não pediu vista. mas quem quiser, doutor Criamudo, pode adiantar o voto. Ah, Eu não posso impedir que o colega adiante o voto. Vossa Excelência, inclusive, pode votar. Quem quiser. Eduardo, Já vou tu vai adiantar pedir que vista? vou aguardar o Eu voto. vou pedir vista compartilhada. Pronto. Então, A votação eu vou, doutora tem que ter votação. Doutora Fátima, eu vou colocar em votação. Doutor, já foi pedido vista, então não eu vou houve nem colocar, mas votação. veja bem, alguém quer adiantar o voto. Eu Você quero tem que respeitar antecipar o o meu direito do voto, que eu colega. vou entrar de férias. E a Doutor próxima Carlos coisa eu não Jorge, estou Vossa aqui. Excelência quer votar agora ou espera o voto de vista? Espero o voto vista. Pronto. Doutor Eduardo Daniel Pereira Filho, Vossa Excelência adianta o seu voto ou espera o voto de vista? Eu espero o voto visto. Pronto. Doutora Sandra Lúcia Mendes Alves, Vossa Excelência espera o voto de vista. Doutor Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, Vossa Excelência... espero o voto vista. Espero o voto de vista. Doutora Mariléia Campos dos Santos Costa, vota agora ou espera o voto de Pedir vista? vista compartilhada. Doutora Mariléia também pede vista. Doutora Maria Luísa Ribeiro Martins. Eu aguardo o voto vista. Doutora Mariléia também pediu vista. Doutora Mariléia, doutor Eduardo Nicolau, quem mais pediu vista compartilhada até agora? Tá. Então, doutora Maria Luísa Ribeiro Martins, espera também o voto de vista. Aguardo sim. Doutora Temis não está presente. Doutora Samra. Eu voto com o relator. Doutora Samra vota com o relator. Doutora Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, Vossa Excelência aguarda o voto de vista. Tudo bem. Doutor Marco Antônio não está, doutora Rita não está. Doutor Teodoro Pérez Neto, Vossa Excelência vota ou aguarda o voto de vista? Vossa Excelência vota com o relator. Doutor Paulo Roberto Saldanha Ribeiro. Com o relator, Vossa Excelência vota ou aguarda o voto de vista? Vou aguardar, senhor. Vai aguardar o voto de vista. Doutora Flávia Tereza de Viveiros Vieira. Aguardo o voto. Aguardo o voto de vista. Doutora Regina Maria da Costa Leite. Não está. Tá. Só no tribunal. Doutora Terezinha de Jesus Guerreiro Bonfim. Eu acolho essa versão com o relator, Versão essa 4. versão 4, Sim. voto integralmente porque eu vou estar de férias e na próxima sessão já estou adiantando meu voto. Doutora Clodisa não está. Doutora Domingas não está. Doutor Zé Henrique é o relator. Doutora Domingas, desculpe. Me perdoe, pelo amor de Deus. Por favor. Perdoe. Doutora Domingas de Jesus Prois Gomes. Vossa Excelência vota ou aguarda o relator? Aguardo o voto. Tá certo, desculpe, doutora. Então, doutora Domingo também aguarda o relator. Doutor Ramon Nonato, doutor Crisnamute Lopes Mendes França. Aguardo o voto de vista. Aguardo o voto de vista. Doutor Subomir Zacana Meirelles, como vota Vossa Excelência? Aguardo votos vistas. Aguardo o voto de vista. Doutora Lígia Maria da Silva Cavalcante, como vota? Aguardo o voto de vista. Doutora Ana Lídia de Melo e Silva Moraes. Eu aguardo. Aguardo o voto de vista. Doutor Iraci Martins Figueiredo não está. Doutor Eduardo Nicolau já pediu vista. Doutora Maria dos Remédios está no hospital, né, doutor Eduardo? Que Deus o abençoe e proteja, que ela realmente... Saiu da UTI. Que ela saia dessa dificuldade aí. Doutor Zé Antônio Oliveira Bento está ausente. Doutora Regina Rocha. Doutor Luiz Gonzaga, nosso presidente, está... Então, eu também vou aguardar o voto de vista. Eu acho que... E o que eu conclamo aos colegas, que a gente faça um debate que possa aprimorar... Consigo o voto do relator a favor da versão 4. Da versão 4. É. Então, doutor Zé, Vossa Excelência já... Como votaram os outros que já votaram também na versão 4? Na versão 4. Os que já votaram a favor. Pois é. Então, a versão 4. Vamos marcar uma reunião extraordinária para a próxima semana. Eu queria compartilhar com esse colegiado. Eu não. Então, eu vou fazer o seguinte. O procurador-geral, o presidente está viajando, quando ele vier, ele convoca uma extraordinária. Agora, olha... Então, em primeiro lugar, o processo tem que chegar na mão de quem pediu vista. Sim, eu vou... Para que eu elabore meu voto. Na próxima semana eu acho se faça imediatamente. Eu estou dividindo essas preocupações. Vão elaborar o voto. Vossa Excelência... Vossa Excelência me permitir não, eu só concedo a palavra a um Vossa adendo aí.
Eu tive conhecimento, eu não estava na outra sessão aí de que foi votado esse projeto, e que foi dito aqui que tinha tido marcado uma audiência com os procuradores civis. E aí parece que não aconteceu. Não pode voltar a acontecer essa reunião? Eu pergunto. Se todos os colegas do CIV concordarem, eu acho. O problema que se argumentou, doutora Marilé. Doutora Marilé sabe que essa reunião foi marcada e que, na verdade, eu acho que até foi um convite para a gente discutir e anotar alguma coisa, alguma sugestão de quem tivesse alguma sugestão para dar, e com o objetivo de sistematizar, de escrever aquilo que nós estamos pensando. Porque eu acho que várias ideias faladas, sem que se coloque no papel, fica muito complicado você ter um texto final. Muito difícil. Então eu acho o seguinte, mas só que alguns colegas não concordaram, a doutora Marlene, inclusive, pode usar a palavra aí, que o procurador-geral cancelou a reunião porque alguns, eu não sei o que aconteceu. É porque, doutor Francisco, é o seguinte... Sim. É porque eu estava até no dia 24 como subgeral jurídica e já tinha passado um ofício circular a todos os procuradores, que tinham 9 procuradores civis de férias. Então não poderia se fazer uma reunião porque eu já tinha passado um circular. Então ele entendeu, ele disse que houve um problema de data e aí ficaria então para essa sessão aqui de se discutir. Foi só por isso. Agora já se encontra então apenas com poucos ainda de férias. Mas agora a gente vai ver esse projeto, eu e o doutor Eduardo, e vamos ver o que a gente vai fazer. Doutor Francisco. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria até de colocar e que fique registrado que mesmo que haja convocação para uma próxima reunião, que se vai discutir provavelmente isso aqui, eu já antecipo que não vou participar, até porque já votei e não tenho mais nada a acrescentar. Sim. Está entendendo? Sou do cível, da quinta hipoteticamente, então não tenho mais nada a colocar e fique registrado que não vou comparecer a essa sessão, porque já votei, antecipei e na próximo mês eu vou estar com 29 dias de fora, provavelmente não estarei aqui para uma próxima sessão e meu voto fica registrado com o relator na versão 4. Não tem discussões mais sobre a situação. Tudo bem, doutora Sandra. Então, a doutora Mulher já explicou, realmente, eu não sei, acho que aí fica à disposição dos colegas dos cíveis que quiserem discutir. E quando o procurador-geral, porque veja bem, olha... Doutor Francisco, mas o senhor já está em pleno exercício, não pode convocar. Mas a extraordinária aqui, o que ficou deliberado é que não se deixe logo marcado. Eu acho que deveriam logo deixar marcada a extraordinária. Sim, doutor. Eu acho que até para a gente ter, veja bem... Nós deixar marcada logo para elaborar o voto dele. Mas aí, veja bem, nós estabeleceríamos um prazo aí de... A próxima segunda-feira, depois do feriado. Não sei. Eu acho que seria bom ficar deliberado aqui sobre a próxima extraordinária. Não dá tempo, né? Eu vou colocar em votação aqui. O quê? Não, excelência, convoque a reunião, excelência. Vossa Excelência, convoca a reunião extraordinária. Se tiver meu voto pronto, ótimo. Se não tiver... Não, vamos fazer o seguinte. Mas há um contrassenso. Que a pauta seria extraordinária. Nós vamos ter um feriado na quarta-feira que vem. Vamos ver o calendário aí. Pega o calendário. Vamos ver o calendário aqui para a gente compatibilizar uma reunião extraordinária. Quarta-feira é feriado? Quarta-feira, muita gente vai viajar para ir para velório. Hoje é feriado, Maria. Hoje é feriado, dia de finado. Marca para outra segunda-feira, então. Eduardo, eu pensei quarta-feira, porque quarta-feira só um procurador vai estar no pleno. Quarta-feira quando? É feriado. O senhor vem sozinho para cá, dia de finado. Então vou marcar. Posso vir? Vossa Excelência vem só pro dia de finado para cá. Quinta-feira, então. Quinta-feira, na próxima quinta-feira. Dia 9 eu não vou estar. O instituto dele, gente. Então, qual a sugestão? Na próxima é dia 9. Dia 9. Não, mas ele tem que... Dia 9 de novembro. 9 de novembro. Farei todo o possível para estar com o voto pronto. Doutor Eduardo, Vossa Excelência vai assumir o compromisso aqui perante este colegiado. Eu sei que Vossa Excelência é extremamente dinâmico. Não, eu tenho a preocupação com o horário. Eu e no estarei dia 9 de novembro, com o voto já entregue à secretaria do colégio. Como é um voto compartilhado, a doutora Marilé tem que... Vamos fazer 2 xerox do processo, não custa nada para mim ou para ela. Fica a convocação para o dia 9 de novembro. O processo é fininho. Tá certo? Todos os colegas estão de acordo?
É o dia 9. De acordo. 9 de novembro. Perfeito, perfeito. Doutor Francisco. Todos estão de acordo? Doutor Francisco. Tem que me ausentar. Colega, agradecendo a presença Doutor Francisco, de todos. antes que Vossa Excelência encerre, Certo. eu estou de acordo Doutor Paulo com essa Saldanha, data. conselho Só que apelado, eu Vossa acharia conveniente que Sim. antes fosse convocada uma reunião com os procuradores do cível, que talvez nesse dia já se chegasse com uma solução para a questão da composição da especializada. Seria conveniente que fizesse antes. Doutor Paulo Saldanha, a gente pode fazer isso. Agora, gente, eu já cheguei da nossa atrasado, articulação. perdi aí a discussão. Porque esse é o convite, doutor. O problema todinho Esse é o só na convite que eu composição puder da vir. especializada. Boa sorte, Doutora Temes. É só Doutora Temes, só para esclarecer aqui Vossa Excelência, Vossa Excelência estava em sessão do tribunal, ficou aqui na votação, o doutor Zé Eduardo pediu vista, doutora Marileia pediu vista compartilhada e ficou a próxima sessão extraordinária para o dia 9 de novembro, é uma quarta-feira. Doutor Francisco, eu queria uma palavra. Doutor Teodoro. Eu queria registrar que eu não estarei presente em razão de eu já ter votado de acordo com o doutor Zé Henrique e a Terezinha Guerreiro. Tá certo. Tudo bem. Então, colegas, viu, doutora Temes? Então ficou para a extraordinária e, evidentemente, é uma oportunidade de ter a oportunidade de sistematizar algumas ideias que foram lançadas aqui, porque a discussão, eu acho que ela verbal, ela não traduz muito bem aquilo que o colega... Então, o ideal é que se reúna, se discuta e, evidentemente, se traga algo sistematizado. Então, eu queria agradecer a presença de todos, desejar boa sorte, tá certo? Amanhã é feriado, que Deus abençoe e proteja a todos, que realmente a gente possa ter um bom final de semana, tá certo? Obrigado. Doutor Francisco, e essa folha dessa alteração do ato... Doutor Eduardo, se ele encaminhar, com certeza nós vamos estar diligenciando nesse sentido. Declaro encerrada a sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procurador de Justiça. E Essa agradeço a folha presença aqui de do todos. ato regulamentar com alteração não vai ser aprovada? Que foi Doutora remetido Câmara? pra gente. Que é isso, Antônio? Antônio, que foi encaminhado aí, que a pauta aqui está só o processo. meu voto? Tu tá querendo é ganhar tempo, tu não tá querendo, amigo falso. Não, eu acho que aqui não tem nada. O que tinha eu realmente, tá certo, colega? Obrigado.